de testar aqui a motocicleta, galera. Deu B.O. Mas não com o serviço que a gente fez. A moto tá ok, tá funcionando certinho, sem barulho. Resolveu o problema de superaquecimento dela, né? Também com o cabeçote daquele todo ferrado, empenado. Só que vocês lembram daqueles riscos na camisa? Aquilo não tá de graça, galera. A moto tá fumando um pouco. A hora que você carca a mão nela, ela dá uma baforada. E é aquele monte de risco na camisa, né? Então agora a gente começa a entender, começa a fechar tudo. Então a moto tinha um problema ali de superaquecimento, deve ter dilatado pra caramba esses pistões, acredito que seja isso. Riscou um pouco a camisa, empenou o cabeçote e resolvemos o problema do cabeçote, mas ela tem riscos, né? É porque era uma moto de corrida? Sim e não. Tá? A gente sabe que tem muitas motos de corrida que foram muito bem cuidadas. Um exemplo é a minha antiga Daytona. Aquela motocicleta não deu problema na mão de ninguém. Tá? É uma moto que... a válvula do tanque. E não deu problema. E várias outras. Eu conheço várias motocicletas de competição que não davam problema, porque as manutenções eram feitas de acordo. Tá? Aqui temos um problema recorrente de superaquecimento do modelo, que deve ter sido mal usada. E é isso. Está resolvido, vou remontar, avisar o proprietário, porque ele comprou essa moto há pouco tempo também. E venda a motocicleta, né? Ou resolva aí o problema dos pistões, dos cilindros riscados aí. Legal, faz parte do bloco, né? Bom, está resolvido, vou remontar e entregar para o proprietário. Olha aí, pessoal, aqui que ficou pronto já, né? Nem mostrei a montagem, mas ficou pronta aí a nossa ZX10 Fittipaldi. A gente desmontou quase que a moto toda, né, para fazer a revisão e mandamos o kit lá para poder fazer um polimento, né, uma revitalização da pintura, já que essa moto ficou parada, coberta, mas em uma obra, uma construção, mas mesmo assim a capa não segurou e ferrou com tudo, né? Então tá aí bem bonitinha montada, tiramos aí a poeirada toda que estava debaixo de tanque, kit, motor. A moto está revisada, tá prontinha. Por falar em montagem, vamos passar aqui, ó. Olha aí quem já está sendo remontada, aquela R1 que o chassi tinha dado aquelas duas trincas, tá? Então a gente pintou o chassi, fez a solda aqui, né? Foi dado um acabamento na solda, do lado de lá também, só não deu acabamento por dentro, né? Por dentro a gente não dá, a gente mantém ali a solda como foi feita, né? Olha só, um acabamento, uma aparência bem legalzinho. Fizemos a pintura na cor original, mantém ali chassi, as coisas todas, aí a gente vem remontando. É evidente que a moto precisa de um talento na questão de limpeza, né? De uma forma geral, fazer um detalhamento geral aí, como foi feito aqui, né, nas ZX10, mas está sendo montada já e acredito que hoje ou amanhã no máximo a gente termina, né? Então tá tudo ali as peças dela, foi bom ter bancada grande, a galera espalha a porra toda ali em cima, vira uma bagunça lascada. A Ninjinha 250 ali, eu vou pensar se eu falo dela depois ou não, porque ali tá complicado o negócio, hein, galera? E é isso, por enquanto. Vocês querem entender até onde vai a maldade do ser humano? Até onde vai a inveja? Essa CB 650 aqui. Vocês atentos no vídeo aí, vocês viram ela no último vídeo, no anterior também. Ela estava apresentando um barulho na embreagem lá. Nós descobrimos algumas coisas, né? Tinha uma mola que estava solta do trambulador, aí parou um pouquinho, depois voltou um barulho muito parecido, mas não era o mesmo barulho. Mas como estava na mesma região, deu a entender que era o mesmo ruído, até o proprietário pensou isso. Nós desmontamos de novo e aí nós identificamos aquelas molas da campana. Até falei num trecho do vídeo anterior, uma folga na campana como um todo. Medi com praquímetro, micrômetro, todo mundo, o eixo, rolamento, espaçadores. Até comparei com aquela CB vermelha que estava ali e tinha uma diferencinha. Mas aí o proprietário falou, qual a solução? Falei, olha, vamos trocar essa campana, mas tem que ser uma nova, né? Se a gente comprar uma campana usada, pode ser que venha com os mesmos barulhos, enfim. Ele até autorizou a gente fazer, mas aí como eu não tinha 100% de certeza que o barulho era só aquele, que eu falei, pode ser alguma coisa dentro do motor, atrás da campana, que fica ali no câmbio, trambulador, garfo, as engrenagens, eixo primário e secundário, eu não estava muito confortável de fazer o proprietário gastar ali, acho que era quase 3 mil e tantos reais, ou quase 4 mil reais, não me lembro ao certo, a junção de todas as peças. Eu falei, cara, vai andando com essa moto por enquanto, não é um barulho que vai te gerar problema, né? Não vai quebrar, aquilo ali não quebra, vai ficar só aquele barulho chacoalhando e beleza. Aí o proprietário saiu com essa moto e ele tinha relatado que tinha acendido a luz de óleo da moto, mas aí passou. E aí ele saiu com a moto daqui, tinha um problema de bateria também, trocamos a bateria para ele, que a bateria estava pesada, não estava dando partida na moto, enfim. E ele saiu com a moto, no dia que ele pegou a moto aqui e saiu com a bateria nova, ele foi, e aí ele voltou
com a moto funcionando, tudo ok. Eu falei, meu, a moto tá acendendo a luz do óleo e tá fazendo um barulho diferente de vez em quando. Eu falei, opa, para aí. Aí ele deixou a moto aqui, ele mora aqui perto, e nós começamos a investigar. E eu liguei a moto, realmente, a luz do óleo na marcha lenta lá piscava e apagava. E a hora que eu acelerava a moto ali por volta dos 7.000 giros, eu escutava um griladinho diferente. Falei, cara, tá parecendo que esse motor tá rajando, mas é muito pouco. Não é igual esses que a gente vê, que até a Tracer tá ali, tá fazendo revisão. Voltou a Tracer para fazer revisão depois de 1.000 km que eu pedi. Não era. Falei, cara, vamos aproveitar que essa moto tá quente, vamos drenar o óleo. Eu quero analisar isso aqui, se vai sair limalha desse motor, porque parece que tá querendo fazer um barulhinho esse motor. E galera, aí eu descobri todos os problemas da moto, ainda bem que eu não fiz o proprietário gastar quase 4.000 reais lá com o conjunto de embreagem, que o problema não era só ali. Vem cá ver. Veja só, tá aqui o óleo da moto, tá? Eu uso essas bandejas, você vê que elas estão branquinhas, são bandejas novas, tá? Aqui tá o óleo da moto que nós tiramos, ou seja, tem bastante óleo na moto, não é falta de óleo. O que me chamou a atenção, galera, foi isso aqui, ó. Sujeira, muita sujeira no fundo da bandeja, né? Depois que a gente drena, eu repasso ela para uma outra bandeja e mantenho o fundo aí, tá? A quantidade de sujeira e um pouquinho de bronzina, né? Na hora que nós estávamos drenando aqui, o óleo já estava saindo parecendo com aquela pigmentação dourada, muita, né? Um pouquinho sempre sai, mas aqui tinha muito. E aqui eu já consigo ver pedacinhos de bronzina, uns pedacinhos de metal e muita sujeira. Vocês percebem? A câmera não deve dar para dar essa definição, mas eu percebo, ó, sujeira, terra, olha só, areia. Vamos abrir o filtro de óleo dela e aí o problema. Veja só, vou pegar um lugar que tem bastante. Olha só, galera, vamos pegar esse aqui, ó. Areia, galera, ó, uma areia fininha, muito fininha, tá? Olha só, tem bastante, muito, tá? Então, parece que jogaram areia dentro do motor do rapaz. Vamos lá? Acabou desligando a câmera aqui, que eu deixei ela muito tempo ligada. Pronto, tá aí, ó. Consegui ligar a câmera aqui. Olha só, galera. Olha o que tem de areia no fundo do carta. Tem um douradinho, é bronzina, tá? E o resto aí é areia. Ó, olha aqui no outro canto. Vamos ver se eu consigo posicionar em algumas outras posições. Ó, mais um pouquinho aí, pedacinho de metal e mais areia. Não é muito, tá? Não aparenta ser. Como assim não é muito? Por que eu tô falando que não é muito? Uma vez nós pegamos uma ninjinha aí, quem é assinante antigo do canal, lembra de uma Ninja 250 ali, devia ter uma pá de areia dentro do motor, e era areia grossa, areia de construção, tá? Essa aqui é uma areia fininha, vocês viram no filtro ali, pelo que eu tô vendo aqui, parece areia de praia, e não é muito, talvez um punhado só, que alguém na maldade, sabe-se por quê, ou foi na praia, ele pode ter ido pra praia com a moto e parou em algum lugar, condomínio, tá? Condomínio tem muito desentendimento, né? Ele mora num condomínio aqui próximo, pode ter sido daqui também, uma areia fininha que tem em algum canto lá, não dá para saber ao certo, por isso que a gente chamou ele aqui para conversar. Nesse momento que eu tô gravando, ele ainda não viu, ele não sabe do que é. Hoje, na verdade, galera, hoje é segunda-feira, nós descobrimos isso na sexta. Eu não vou estragar o final de semana do cliente, a gente já tinha tudo isso aqui aberto na sexta-feira. Deixa ele passar o final de semana tranquilo, na segunda-feira a gente dá notícia para ele, porque não tem o porquê da gente também ficar fazendo essas maldades, porque é uma coisa ruim, vai gastar muito nesse motor para refazer, não sei nem o que é, mas a gente sabe que vai ter um custo alto, então deixa ele passar o final de semana, na segunda a gente chama ele aqui. Então ele não sabe ainda o que aconteceu, nós chamamos para mostrar realmente o que aconteceu, e aí talvez ele vai lembrar se ele foi para a praia, se ele tem alguma desavença com algum vizinho dentro de condomínio, né? A gente sabe que dentro de condomínio é complicado morar em prédio, é lugar onde tem muita gente junta, é complicado, de repente alguém não gosta dele lá. E aí é que é a vantagem de você colocar aquelas tampas de óleo esportivas, né, que vende por aí, que você vai lá com uma Allen 6 ou uma Allen 5 e coloca. A gente tem até um cliente, o Paulo Fujihara, um abraço pro Paulo aí se ele estiver assistindo. Ele tem uma NC 750, uma vermelha, que a gente faz manutenção aqui. Ele fez uma tampa com um segredo, tipo daqueles de roda de carro, um segredo exclusivo que só ele tem a ferramentinha para tirar, que uma vez ele falou pra gente aqui, a gente vai pra praia, o menino pede para guardar a moto lá, a gente não dá dinheiro, ele joga areia no motor da gente, foi isso que ele falou. Então sabe o japonês Paulo Fujihara, um abraço para ele aí. Então pode ter sido isso, ou pode ter sido num condomínio e jogaram areia dentro da moto dele. É pouco, talvez um punhado, que coube na mão de quem fez a maldade, e o motor tá começando a querer fazer um barulhinho, mas já estragou. Então a origem do barulho, ó, pode ser tudo isso aí. A folga que eu falei é aqui, ó, tem uma folga nesse conjunto de campana. O barulho está aqui atrás,
Então pode ser que seja também alguma coisa dentro do motor. Então imagina, faria o cliente gastar aqui quase R$4.000 de peça e o barulho ainda persistiria um pouco lá dentro ainda. Pô, Madeira, tu fez eu gastar 4 pila. A origem do problema onde estava. Aí alguém já deve estar pensando, pô, mas vocês viram isso, abriram essa tampa do motor e não viram isso? Não, galera, porque o cárter dessa moto é fundo, o óleo fica lá, eu não preciso drenar o óleo dela. Tem moto que para tirar essa tampa eu tenho que drenar o óleo. Essa não precisa, ainda mais no cavalete lateral, como ela está tombada para lá. A gente tira todo isso aqui, troca, faz todo o serviço que precisa fazer aqui na embreagem. Então, e a moto estava no tempo de troca, não estava no tempo de trocar óleo ainda, né? O óleo ainda estava na quilometragem de uso. E com nível ok dentro do motor, a moto não queima óleo, tá? Aí não tem queima de óleo, então não é assim também, tá? Mas ainda bem que ele voltou e deu a informação, olha, tá acendendo a luz de óleo, nós vimos isso e falou, pô, vamos abrir, e deu nisso aí. Então guarda aí a cena dos próximos capítulos, vamos ver o que ele vai, se ele autoriza a gente a abrir esse motor, se ele vai querer mexer com isso, aí vocês vão saber a extensão dos danos aí. Fique esperto onde vocês guardam a moto de vocês aí, treta com o vizinho, se for pra praia, deixa trancada num lugar de confiança. Vamos lá pro BO nosso de cada dia, né? Hypermotard 796, moto nossa já de cliente, e ele mandou instalar um rastreador, né? Na verdade a seguradora pediu que instalasse um rastreador com bloqueador. E adivinha? Bingo! Foderam alguma coisa na motocicleta. Por quê? Ele mandou uma foto pra gente. Tava dando aqui ainda, o painel não estava nem desse jeito, tá? Isso que vocês estão vendo piscando aí, tudo embaralhado, não é a frequência aí de filmagem com o painel que tá dando diferença. Geralmente o LCD dá isso, não é não. Ele tá todo ferrado mesmo, tava escrito CAN, agora nem isso tá escrevendo mais. A moto não liga, tá? Só faz um tec aqui de algum relé, tá? E mandou umas fotos pra gente, tava tudo aberto esse chicote elétrico aqui, então provavelmente ferraram a rede CAN do painel. Eu já estou achando que realmente ferraram com o painel, tá? Porque o scanner simplesmente não conecta, tá? Está sem rede CAN, tá? Daqui comunicação interrompida, a gente pede para que ele releia novamente e ele não lê, não entra de jeito nenhum. É uma moto simples, ela não tem uma rede CAN complexa, como por exemplo aquelas outras ali, ó, que trabalha ali vários módulos, módulo de chassi, módulo de painel, módulo de ABS, módulo de vários. Aqui é muito simples, tá? Mas ela tem uma rede CAN entre o módulo, o painel, que eles se comunicam via rede CAN, não é igual uma japonesa comum aí que ela manda 50 fios para o painel, um fiozinho para cada lâmpada para acender cada uma das coisas ali, fio de velocímetro, não. Elas trocam informação via CAN, né? Que o pacote de dados cabe muito mais informações no pacote de dados de CAN. E a outra parte da CAN é realmente aqui atrás, onde eu ligo o scanner. Tá? Então ela tem um fiozinho de CAN, 2 fiozinhos de CAN aqui, CAN High, CAN Low, que se comunica aqui com o módulo, que se comunica com o painel. Tá? Então, algumas das tentativas que eu fiz ali, ela estava dando que o painel estava desligado, agora ela já não está nem querendo mais comunicar. Então, é o BO nosso de cada dia. Eu acho que ferraram o painel da motocicleta, porque esse LCD está todo ferrado, ó. Tá vendo? Todo lascado esse LCD. E eu vou testar. O que me cabe testar aqui é só testar a rede CAN. Com um osciloscópio eu coloco aqui, né? Vejo se está comunicando CAN aqui. Se está tendo CAN aqui no painel, vou ter que desmontar. E se está tendo CAN aqui no módulo da moto. Ou seja, eu só posso ver isso. Se essas CANs estiverem ok, eu tiver rede CAN, CAN High, CAN Low aqui, CAN High, CAN Low aqui, o problema está no painel. Aliás, até a entrada dela aqui, se eu tiver CAN High, CAN Low, ela vai dar certo. Se não, o problema está no painel ou no módulo. É o BO nosso de cada dia, né, galera? Bom, o proprietário da CB está vindo aqui, vou contar a história aí para você, que eu contei para vocês, que ele ainda não sabe. Hoje é segunda-feira, lembra que eu falei que, desculpa, hoje é terça já, eu gravei aquilo ontem, que eu falei que não estragar o final de semana do proprietário. Então ele está vindo aqui para a gente já poder passar para ele. Aqui eu já comecei a olhar, tudo está indicando realmente um problema aqui com o painel, mas eu ainda vou validar. E aqui, ó, a ninjinha que eu falei aí, acho que no vídeo passado, que eu ia pensar se eu falava dela ou não. É uma ninjinha, galera, que o proprietário, não sei se ele acabou de pegar ela ou não, mas uma ninjinha que está bastante judiada, mas bem judiada mesmo, tá? E a história que ele contou, como eu disse, eu não sei se ele pegou essa moto agora ou se já tinha algum tempo, e começaram a mexer demais na moto. A moto acho que apresentou algum problema de refrigeração, e aí mexeram, de tanto que mexeram a moto já não pegava mais. E aí marcou e trouxe pra gente.
Aí eu comecei a identificar, falei, bom, vamos ver primeiro porque que a moto não pega, depois a gente vê se tem realmente um problema de refrigeração. Galera, a moto simplesmente não pega, a moto não liga, ela dá no botão de partida, mas ela não liga, só que ela já apresenta uma série de falhas, né, que eu já pude identificar logo de cara. Ela não arma bomba, tá? Ela não vira bomba de combustível, testei para ver se a bomba está ok, a bomba em si está ok, e aí nós vamos testando, tem um script que a gente segue, eu estou resumindo bastante, eu percebi que não chega tensão na bomba, na verdade chega uma tensão de 1 volt, 1,5 volt, não passa disso, e ela deveria armar a tensão, deveria mandar a tensão de bateria, tá? Não manda, e o mesmo controle que manda para a bomba, o mesmo relé que controla a bomba de combustível é quem também controla 12 volts positivo. 12 volts, quando eu falo 12 volts positivo, leia-se sempre tensão de bateria, tá? Se a bateria tiver com a tensão baixa, não vai ser 12, vai ser menos. Então ela também não controlava os injetores no positivo, porque o negativo dos injetores, quem controla é o módulo, é chaveamento negativo, que os pulsos são controlados pelo sinal negativo mandado pelo módulo. Enfim, e aí eu comecei a pesquisar na motocicleta, e aí já pude ver o chicote, galera, como que eu falei que mexeram, é uma Ninja 2010, você imagina o quanto essa moto já foi judiada na mão de quem não tinha muita noção ou não tem muito zelo no que faz. Simplesmente acabaram com o chicote elétrico da moto. E todos os testes que eu fazia apontavam para o módulo, porque nesse relé da bomba de combustível é uma caixinha de relé, né? Quem conhece Kawasaki sabe que é uma caixinha que tem vários relés ali, relé de ventoinha, relé de bomba, relé de liberação de partida, tudo numa caixinha. Seguindo os testes ali com o manual de serviço, na mão, um multímetro, quem controla esse relé, são um relé de 4 pinos, né? Um 12 volts que vem do pó-chave, ou seja, assim que eu viro a chave, vem uma tensão de bateria ali, um 12 volts positivo para o relé, e o negativo deste relé que aciona, que faz acionar o relé, né, da bobina que faz acionar o relé, esse negativo, esse chaveamento é feito lá no módulo. Assim que você dá na partida, o módulo manda um sinal negativo e aí você fecha a tensão lá dentro do relé, e o relé arma, traz ali a bobina e passa a corrente grossa que você quer usar ali, que no caso é da bomba de combustível. Então a bomba é um sinal positivo, 12 volts, tensão de bateria, que passa por esse relé e vai para a bomba e para os injetores. O negativo da bomba é massa, tá? Então ele é aterrado no chicote mesmo, é massa, e o negativo dos injetores, que são esse mesmo circuito, ele é chaveado pelo módulo. Estou falando groselha pra caramba, vocês não devem estar entendendo, mas é mais ou menos isso. Esse chaveamento, esse sinal negativo que o módulo deveria mandar para o relé é 12 volts negativo, tensão de bateria negativa 12 volts. Ele não manda. Ele mandava ali 1 volt, 2 volts, quando muito. Tá? Essa tensão variava conforme a carga da bateria. Eu falei, tem coisa errada aí. Mas eu não tinha essa informação, né? Provavelmente deveria ser os 12 volts ali, tensão de bateria. E todos os testes que eu fazia apontava para o módulo. Inclusive também, na hora que você virava a chave ali, a borboleta secundária, ela ficava trepidando, vibrando ali, procurando uma posição. Quem sabe Kawasaki sabe que isso daí pode ser TPS fora do lugar. Eu testei os TPS estavam com a leitura ok, coloquei eles todos no ponto, tá? E peraí, deixa eu só atender a campainha ali, a gente já continua. Era o proprietário da CB, galera. Acabei de falar com ele, ficou triste. Mas é aquela coisa, né? Quando o mecânico chama para a oficina, dá uma pulinha aqui que eu quero falar contigo, a gente já sabe que não é boa coisa, né? Ele deu risada e ele já sabia disso. Mas é isso, parece que foi uma viagem para a praia mesmo. Ele foi num dos feriados que teve no final do ano passado, quase pro final do ano passado, e deu isso daí. Você vê como foi pouco óleo, como foi pouca areia que foi colocado nesse motor, o suficiente para ir, né, comendo ali as peças. Tá? O filtro ainda era o que nós tínhamos colocado para ele no mês 6 de 24, tá ali na tela, a gente estava olhando ali, foi no mês 6 de 24, foi mais para frente disso aí, acho que perto quase do final do ano, um feriado desses daí. Então ele acha que foi lá que ele largou a moto realmente, não na rua, mas era um hotelzinho, uma pousada, a moto ficou um pouco mais afastada, pode ter sido ali. Bom, vamos lá falar da Ninjinha então. Então galera, a história foi isso, parece que mexeram tanto nessa Ninjinha e arrebentaram com isso. Como eu falei, eu testei os TPS dela, botei eles no ponto, mesmo no ponto certinho, ele ainda não, o servomotor da borboleta secundária, ele não acha a posição e fica pulando. Fui lá, medi o sinalzinho PWM dele, também tá todo cagado. Galera, vamos lá dar uma olhada no chicote da moto, pra vocês verem. Eu já tirei o chicote da moto, por quê? Falei, pô, tem que trocar o chicote da moto, porque esse chicote tá muito cagado. E antes de eu falar dele, como eu disse, todos os testes apontavam para
o módulo, e realmente o módulo está danificado. Lembrei que tem um colega de oficina aqui que estava com uma Ninjinha 250 lá, que ele estava com o motor aberto. Liguei para ele e falei, você tá com essa Ninja 250 ainda? Ele falou, tô indo aí. Peguei essa ECU, levei para lá. Antes de medir a ECU, de colocar a ECU nele, eu medi todos os parâmetros dele lá. E aí eu tive a certeza que aquele sinal negativo, 12 volts, que era comandado do módulo para o relé da bomba, é um sinal de 12 volts, tensão de bateria, e não aquela tensão baixa que estava lá. Então deu para perceber tudo isso. E aí eu peguei, só por desencargo, peguei esse módulo e coloquei na Ninjinha que estava lá, que ela estava com o chicote passado, né? Não estava nada desmontado de elétrica, eletrônica, só o motor que estava sem o cabeçote, que ele estava mexendo, e todos esses defeitos se replicaram lá. Olha o chicote, galera. Olha aqui a caixa de fusível. Ó, um fio que partiu na minha mão, tá vendo? Com a ponta tá oxidado, ó. Tá esnabrado isso aqui, tá? Tá todo cortado aqui. Todos os fios, esse aqui é o fio da caixa de relé, ó. Todos os fios estão, olha o que tem de oxidação aqui atrás. Eles estão lascadinhos quando o pessoal quer pegar aqui o azul, ó. Quando o pessoal quer pegar o fio para poder fazer um teste com multímetro, o cara não tem aquela agulha que enfia por trás aqui, né, para pegar lá no plug, no terminal. O cara descasca o fio e todos os fios estão desse jeito. Olha só, fio da sonda, olha só, cortado, emendado. Olha o que tem aqui, ó, fio lá do painel oxidado, consegue ver esverdeado aí? A câmera não dá muita. Olha isso aqui, isso não foi eu que abri não, galera, tá tudo aberto, tudo mastigado, tá? Isso aqui é fio de seta, isso aqui é de bobina, tá tudo. Aqui tá aberto. Olha só o fio da pulsadora, galera, como é que tava? Fio de sensor de pulso. Como é que fica o negócio? Tava, ó, fio do módulo, os fios da ECU. A gente pega aqui, ó, cadê? Tem vários, ó, olha aqui. Vocês conseguem ver, acho que a câmera não vai dar definição. Ó, o marrom aqui cortado para poder pegar sinal, o azul com branco também. Falei, cara, para botar essa moto para funcionar, nós vamos ter que trocar esse módulo, já que nem compensa arrumar. Consegui um módulo novo num valor muito bom, valor igual praticamente aí do módulo consertado, e mais um chicote novo. A gente conseguiu com um valor razoável, foi alto, um valor alto, tá? Mas estou aguardando chegar para montar isso na moto, e aí nós vamos funcionar ela e vamos ver se tem algum problema de refrigeração. Como eu disse, é uma moto que ela está bem judiada, tá? Não sei se o proprietário acabou de comprar agora ou se tá judiada desse jeito mesmo. Acaba financeiramente, não sei nem como que ele está fazendo o serviço, porque não compensaria mexer, mas ele deve ter algum apego com a moto, alguma situação com ela, que ele autorizou fazer os serviços aí. Beleza? Então era isso que eu queria falar da Ninjinha. O proprietário da CB aqui autorizou a gente a abrir, então vamos ter conteúdo para isso. Nós vamos abrir, eu vou ter que medir esse motor inteiro para saber se tem salvação, ver quantas peças estão danificadas, medir, galera, de cabo a rabo, de cabeçote a virabrequim, de virabrequim a todo o câmbio lá atrás, tá? Inclusive o barulho que tinha, ver se tem lá os trambuladores, garfo e tudo mais, tá? Então vamos ter conteúdo legal aí para os próximos vídeos mais adiante. A notícia triste, né? É triste pro dono, boa pro mecânico, mas francamente não é uma notícia boa para mim também não. Eu preferia que tivesse dado tudo certo e ele tivesse ido embora com a moto, mas vai ter conteúdo legal no canal pelo menos.